Foi exatamente o objetivo é esse, causar susto, mas eu vou deixar para outro dia. Porque na verdade, hoje quem ia ministrar era o presbítero Luiz, mas ele disse que vinha e não veio. Aí eu vou pedir para os irmãos dar um tempo para a gente pregar agora. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor e justiça. Deus é amor e justiça. Vamos começar por Deus é amor. João 3,16 diz: porque Deus amou. Se o texto resumisse-se aí, porque Deus amou, o versículo estava incompleto. Mas quando João diz Deus é amor, ele completa de tal maneira. E 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Existe pelo menos, irmão Luiz, está tão preocupado, está com a mão na cabeça faz 20 minutos, que tem coisas que a gente precisa entender. 1 João 4 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Se Deus é amor, é porque Ele amou o mundo de tal maneira. Se nós somos cristãos, que significa nada mais nada menos no grego como miniaturas de Cristo, nós devemos ter em nós o amor de Deus, que disse Paulo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando eu falo de amor, eu falo, principalmente quando eu falo do amor de Deus, eu falo de um amor tridimensional, ou seja, é um amor que não tem uma dimensão exata, é um amor que tem uma dimensão inexplicável. Por isso que João 3 diz: porque Deus amou o mundo de tal. A gente até erra no português, que toda vez que a gente vai ler, aí diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Quando a gente diz de uma tal, está errado. Porque se a gente diz de uma tal, a gente está identificando que existe uma maneira que Deus amou. Mas quando a gente lê que diz Deus amou o mundo de tal maneira, a gente está dizendo: eu não consigo explicar, eu não consigo entender, eu não consigo falar. A única coisa que eu sei dizer foi que foi de uma tal maneira. Então, quando eu falo de amor de Deus, eu olho para o Gênesis no capítulo de número 2, e Deus disse para a mulher: e nascerá um da semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente, e ele lhe ferirá, e ela lhe ferirá o calcanhar. Deus estava falando aí de amor. Por quê? Porque quando ele diz, quando ele vê que o homem pecou, que o homem se escondeu, que o homem saiu do propósito que ele tinha para ele, ele ativa o segundo plano, que o segundo plano é baseado em amor, em entrega, em disponibilizar o Deus Cristo para vir à terra, naturalizado homem, para morrer para um camarada tão ceboso e deficiente quanto eu. Então, quando eu falo de amor, eu olho para o Êxodo. Quando a gente olha para o Êxodo, a gente vê Deus amando Israel de uma tal maneira que mesmo na escravidão do Egito, Deus levanta um camarada que apesar de doutor gado, apesar de doutor língua pesada, apesar de doutor se achava incapaz, mas Deus levanta ele e diz: você vai ser eu na terra, e Arão vai com você tirar meu povo da terra do Egito. Quando eu falo de amor, eu lembro de Levítico. Deus estabelece leis para que o povo seguisse regras para obedecer às suas ordenanças. Quando eu falo de amor, eu lembro de Números, porque quando Deus resolve contar o povo, ele demonstra uma preocupação com cada um daqueles que eram chamados seu povo, são chamados seu povo. Quando eu falo de amor, eu lembro de Deuteronômio. Em Deuteronômio, Deus relembra ao povo as suas leis, os seus conceitos, as suas regras e também o seu amor. Quando eu falo de amor, eu me lembro de Josué, Juízes, Ruth. Sabe por quê? Porque em Josué Deus levanta um povo para guiar, orientar, levar o seu povo rumo à terra prometida. Quando eu falo de amor, eu lembro de Juízes. Deus levanta
12 juízes para cuidar do povo, entre eles Jefté, entre eles Sansão. Deus levanta para cuidar do povo. Sabe por quê? Porque Deus sempre demonstra o seu amor, não só na fala, como está escrito em João 3,16, mas ele demonstra o seu amor na prática, cuidando, zelando, apacentando aqueles que ele diz que é seu. Mas pastor, traga por dia de hoje, vou trazer. Entenda, a chuva não está como nós desejaríamos, o tempo não está como gostaríamos, a terra não gerou aquilo que você plantou, mas graças a Deus, que apesar das circunstâncias, a mão de Deus está estendida sobre o sertão e Rosa Luxemburgo. Não te falta pão na mesa, não te falta água na cisterna, e você está aqui, cheiroso, bonito, de óculos, glorificando o nome do Senhor e ainda por cima bem vestido. Quando a gente fala de amor de Deus, a gente pode percorrer a Bíblia todinha, que a gente vai ver amor de Deus. Se você for para Crônicas, você vai ver a história daqueles que Deus levantou como rei para cuidar do seu povo. Se você for para Samuel, você vai contemplar um homem que olha para o povo e diz: aponte para mim um erro que eu cometi nesses 40 anos dirigindo vocês. Não cometi nenhum erro. Quando você vê Deus cuidando do povo por causa do seu amor, você vê levantando Saul, que mesmo sendo um rei que em um certo momento foi perverso, mas teve 20 anos do reinado de Saul, que Deus estava com ele, e em nenhum momento do reinado de Saul Deus abandonou o seu povo. Quando você vê a morte de Saul, Deus levanta Davi. E que homem foi Davi? Um homem que a Bíblia diz que foi segundo o coração de Deus, um homem levantado como adorador, como músico, um homem levantado como uma referência para o povo de Israel, um homem que governou tanto Jerusalém quanto Judá, um homem que foi uma liderança até hoje respeitada. Tanto é assim que o nosso Jesus Cristo, ele tem a linhagem de Davi. Entenda, eu estou falando de amor. Quando eu falo de amor, eu falo de cuidado. Quando eu falo de amor, eu falo de zelo. Quando eu falo de amor, eu falo de tudo aquilo que Deus faz por mim e por você. Então, como eu estou falando de amor, Deus cuidou de Israel no passado, cuida de nós hoje. E quando eu falo de amor, eu passeio pela Bíblia. Depois do próximo livro de Samuel, quem é que vem? Samuel? Sim. Você está falando de reis, né? Estou falando de reis. Juízes. Josué. Ruth. E Ruth tem a ver com o cuidado de Deus? E como tem? Tem? Caraca, eu não tinha percebido. Você vai lembrar que Ruth tem uma situação. Noemi era sogra, Ruth era uma nora, e o nome da outra nora era Orfa. Os 2 filhos de Noemi morreram. Orfa disse: olha, Noemi, tchau para tu, eu não quero saber de andar com tu não. Já Ruth disse: onde tu morrer, eu vou morrer. O teu Deus é o meu Deus, o meu povo é o teu povo. Isso demonstra o cuidado de Deus. Sabe por quê? Deus está dizendo através do livro de Ruth: tendo que der, venha o que vier, eu estou com você. Glória a Deus, aleluia. É, irmão. Aí depois de Ruth veio o quê? Esqueceu. Vou dizer do início para você lembrar: Gênesis, Levíticos, Josué, Juízes, outro, pressão, Samuel, Peruísmo, primeiras considerações, Mônicas, minhas. Vamos parar. Aí, vou dar uma acelerada. Aí você vem para Esdras. Aí você chega em Esdras. Aí você vê uma cidade destruída. Neemias, cidade destruída. Aí Neemias e Esdras foram o que para Israel? Foram pessoas que trouxeram. Neemias trouxe ergueram novamente os muros de Jerusalém que estavam caindo. Quando os seus muros estão caídos, quais muros, pastor? Os muros das suas emoções, os muros que te deixam às vezes postarem derrubados, os seus muros, você fica insegura. Deus levanta alguém para reerguer seus muros. Aí você segue a Bíblia. Eu estou demonstrando aqui o amor de Deus. Aí você segue a Bíblia. Aí você vem para Cantares, que é o livro que o irmão Adão acha que é um absurdo.
Você vem para Cantares, e o livro de Cantares é poético. Demonstra todo o romantismo que Deus tem pela sua igreja. Aí você olha para Cantares, você vê a beleza de um amor que só o Deus maravilhoso, gerando a sabedoria na cabeça de Salomão para dizer tantos poemas bonitos. Aí você vem para Provérbios, que tem 31 capítulos, e em todos eles demonstram a sabedoria que Deus deu a Salomão para demonstrar a sabedoria de Deus para a sua igreja no dia de hoje. Aí você acelera o processo, você chega em Salmos. Eu estou falando de amor. Você chega em Salmos, aí você vem em Salmo 1, através do louvor. Deus ama tanto o homem que deixa um ensinamento. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Aí você acelera o processo, vem para o Salmo 2, porque o Senhor é bom e a sua grandeza é ilimitada. Aí você vem para o Salmo 3, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Aí você sai caminhando pelos salmos. Aí quando você chega no Salmo de número 20, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós vamos continuar confiando naquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo nosso Senhor. Aí você vem para o Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí você vem para o Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aí você vem para o Salmo 119, versículo 31: ainda que os inimigos me cerquem, eu continuo confiando no Senhor. Sabe por quê? Porque um Deus que nos ama tão perfeitamente, tão grandemente, tão poderosamente, tão incrivelmente, nós podemos confiar nele sem medo, sem nenhuma insegurança. Aí se você for caminhar no Salmo 119, o salmista chama para louvar ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai para ele com canto, sabem que o Senhor é Deus, só ele não mostra do Senhor do céu e ovelha do seu pastoreio. O Salmo 117 é o salmo menor dos salmos. O Salmo 150 chama para louvar. O Salmo 40 chama para esperar com paciência. O Salmo 70 chama para apressar. Eu estou dizendo para você que o salmo demonstra uma conjuntura da adoração que aqueles que são amados por Deus devem demonstrar para ele. Aleluia. Mas pulando o Salmo, pulando o Provérbio, você vem para Isaías. Aí Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Se a mão do Senhor tivesse encolhida, a gente estava ferrado. Mas como a mão dele está estendida, nós estamos aqui dizendo que somos filhos de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, se você for para Isaías, eu poderia dizer vários textos, mas não vou dizer porque o tempo não pega. Aí, se você for para Isaías, você vai para Isaías 53, você vê uma beleza de texto. Você vai para Isaías 55, você vê uma beleza de texto. Aí Isaías 53 diz: porque ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas transgressões e os nossos pecados levou sobre si, e nós estávamos imputados como um ferido de Deus, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. E o resumo do texto diz: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que essa bicha estava dizendo, Heronias? Jesus na cruz, Jesus crucificado, Jesus apregado no madeiro, Jesus açoitado, Jesus veio aqui naturalizado o homem para mostrar para a gente o amor de Deus. E cada vez que ele pisava nas ruas estreitas de Jerusalém, pelos 700 metros que ele andou caminhando e levando uma cruz de 150 quilos sobre os seus ombros, já que ele pesava no máximo 65, 67 quilos, levando um peso de 150 quilos, ainda por cima foi pregado, ainda por cima levou açoites com osso no final do chicote, ainda por cima 2 soldados nos espancavam todo o percurso, ainda por cima colocaram pregos de 12 polegadas sobre as suas mãos e pés. Ainda assim ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí se você pula para Isaías, eu não tenho muito tempo para falar de Isaías, você vai para Jeremias. Aí quando você chega em Jeremias, aí Jeremias tem tantos textos maravilhosos que eu poderia citar aqui, mas vou dizer só 2. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Que coisa linda. O irmão, sabe por que você não recebeu a bênção do Senhor ainda? Porque falta clamar, falta gritar, falta pedir por socorro. Então esta tarde aprenda com
o amor de Deus que nós estamos falando. Se você clamar, você ativa o amor de Deus e Ele te responde. Mas se você estiver arrebentado, quebrado, não se preocupe. Se você se quebrar na mão do oleiro, Ele te faz um vaso novo. Glória a Deus, aleluia. Aí depois de Jeremias é o quê? Ezequiel. Ezequiel. O que é que diz Ezequiel? Ezequiel é aquele profeta que toda vez que Deus vai falar com ele, ele diz: filho do homem, põe-te Em pé. em pé. Porque toda vez que Deus ia falar com Ezequiel, ele não disse, ou ele estava sentado ou ele estava deitado. Aí Deus toda vez que ia falar com Ezequiel, ele pedia para ele ficar em pé. Aí, sabe o que eu aprendo com isso? Deus pegou a gente cheio de pecado, na lama, no lixo, jogado fora, vomitado pelos cachorros, cheio de cachaça, cheio de pomba-gira, cheio de cão, lá jogado, o diabo disse, ali é meu escravo, ali eu faço o que eu quero. Aí Jesus lavou, purificou, salvou, por causa do amor de Deus, põe de pé e disse, agora eu vou falar com você. Eu estou sendo muito rápido, não sei se você está entendendo. Aí você chega a Ezequiel, vou acelerar demais, que já passou quantos minutos? Passou quantos minutos já? 20. Ixi. Aí você chega em Ezequiel, aí Deus te põe de pé. Ah, mas além disso, em Ezequiel, Clécia, Deus vai mostrar para Ezequiel o quê? Rapaz, isso não sei Vale se... de ossos secos. Vale de ossos secos. Embora que se a gente olhar hoje, já tem umas pessoas aqui secas, né? Mas graças a Deus por isso. Eu tenho uma inveja santa. Vale de osso seco. Ô irmão, não valia nada não. Tu só estava o bagaço mesmo. Inclusive eu. Naquela visão do vale de osso seco, não tinha nervo, não tinha osso, não tinha tudo estava bagaço. Nada prestava. Mas como Jeová é especialista para pegar o que não presta e fazer o que presta, porque a Bíblia diz que Deus pega aqueles que não são e fazem ser, aqueles que são, ele faz não ser, aí ele pega, e o que é que ele faz? Ele diz para o profeta, fale a esses ossos secos. Aí o profeta começou a profetizar para os ossos secos, aí começou nos ossos secos a aparecer nervo, a aparecer carne, daqui a pouco aquele vale de ossos secos se levantou em um grande exército. Sabe, tu não era nada, tu era um bagulho, tu era um lixo. Meu também, eu quando falo tu, eu estou contando para mim. Ó. Aí eu estou falando isso, eu não valia nada, não prestava para nada. Aí Jesus me botou carne e até demais, botou força e colocou num exército. Eu e tu faz parte. E a gente pode dizer agora para Satanás, se tu vier, a gente passa por cima, porque a gente é a igreja de Cristo e a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Eu estou falando de quê mesmo? De amor, pai. É de amor. Nem parece, né? Mas é de amor. Aí a gente chega. Vou pular, tem muita coisa para falar aqui. O meu juiz tem um download de 500 megas. Mas perceba, aí a gente chega, depois de tantas profecias, a gente vai falar, iria falar de Oséias, Obadias, Jonas, Miqueias, Joel, Naum, e por aí vai. Aí se a gente for falar de Oséias, a gente vai falar da rapariga. É um irmão Adão. O que foi que Deus disse para Oséias? Foi, vá lá, pegue a prostituta, invista nela, case com ela, faça menino nela, ela vai lhe trair, mas faça isso. Mas Senhor, eu? Sim, você. Foi assim ou não? Foi, pai. Livro de Oséias. Aí, ô Cláudia, você toca fogo no irmão Luiz. Ô irmão, mas foi assim com Oséias. Oséias era um profeta, Deus disse a ele, olha, tem uma prostituta lá no cabaré. Pegue ela, case com ela, trate ela como se ela fosse uma virgem, faça a menina dela, mas Senhor, e aí? Ela vai lhe trair. Mas mesmo assim tem que casar com ela. É, você casar com ela. Mas Senhor, ela vai lhe trair, mas é exatamente o que eu quero. Mas por que, Senhor? É porque da mesma forma que essa mulher vai fazer com você, Oséias, o povo de Israel faz comigo. E Oséias deixou de amar a prostituta? Não. Não. Sabe o que significa na linguagem bem popular, nordestina, sertaneja, de Rosa Luxemburgo? Mesmo a gente, às vezes, sendo uns crentes sem vergonha, aprontando com Deus. Sendo os crentes que por fora parecem, mas por dentro está longe de ser.
Deus ainda Não. ama a gente. Eu estou falando de Amor. amor. Nem parece, mas é. Aí se você chegar, eu vou acelerar. Toda vez que eu vou acelerar, eu acelero. Aí você chega em Mateus. Aí Deus diz, eu vou mostrar o meu amor. Aí naturaliza-se no ventre de uma virgem engravida. O noivo pensa que levou Gaia, quer fugir. Aí ele diz, não, fuja não, que quem está querendo ali é o Espírito Santo. Aí esse Jesus veio e diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados de pecado, eu vos aliviarei. É amor. Mas ele, além disso, além de tudo isso, quando ele chega em Marcos, ele diz aquele texto que só aqueles que amam como ele ama faz. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer está condenado. Aí daqui eu já começo a falar de justiça. Ô irmãos, por mais que o Senhor Jesus tenha falado de amor, aí você vai ver até em João 14 ele diz, eu vou preparar lugar para vocês. Aí quando chega em João 15 ele fala de justiça. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto é tratado muito bem. É? Joga fora. Isso é justiça. Aí a pergunta que eu faço no meu juízo é, que tipo de galho está sendo eu? É um galho que só serve para juntar casa de maribondo? Ou um galho que está sendo produtivo? Aí se a gente for caminhar mais para frente, a gente entra em Lucas, a gente entra em João, a gente entra em Romanos, que ainda no seu capítulo 8 fala de amor. O que é que diz João? Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o que é que diz mais? Aí ele diz, nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois de eu falar rapidamente na Bíblia sobre amor, eu pergunto a você, e o seu amor para com Deus, como é que está? Eu sou uma pessoa que estou amando só quando eu acho que devo? Eu estou tendo compromisso? Ou eu estou aquele tipo de pessoa que assim que eu tenho a primeira oportunidade, eu tiro a aliança do dedo, escondo no bolso e dou um disfarce, não estou nem aí? Quem sou eu? A gente quer muito que Deus demonstre o seu amor para conosco. Mas se Deus não fosse misericordioso e compassivo e só desse a gente de acordo com o amor que a gente dá para Ele, a gente está ferrado. A gente é muito ausente, irmão. A gente justifica demais. A gente se explica muito. A gente, irmão, eu tenho tanta raiva da gente. Sabe por quê? Porque não teve fase melhor na minha vida que eu mais orei do que quando eu estava com a perna amputada. Eu posso dizer que eu quase que orei 24 horas por dia. Era ali, deitado no hospital, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, o Senhor me leva, eu tiro essa dor, faça alguma coisa, mas eu não suporto mais. Era toda hora falando com Deus. Todo mundo que chegou perto de mim ouviu o Evangelho. Todo médico, todo enfermeiro, todo paciente ouviu o Evangelho. Eu fui tido como louco no hospital de Cururipe. O médico disse para mim, dá mais anestesia nele, que esse maluco, mesmo acordado, está falando desse negócio de crente. Aí botaram mais anestesia em mim para eu dormir, mas até na cirurgia eu estava falando de Jesus. Mas foi só passado 4 anos depois, quando eu olho para 4 anos atrás, eu não estou falando 1/3 do que eu falava. Sabe por quê? Porque na hora que a gente precisa de Deus, a gente trata Ele como se nunca a gente tivesse sido relaxado com Ele. Irmão. Mas perceba bem, Apocalipse, lá pela região do capítulo 20, ele diz, eis que ele colocará
uns à sua direita e outros à sua esquerda. E aos que são à sua direita ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porém aqueles que estão à sua esquerda ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então entenda, é aqui, é hoje, é agora que você decide de uma vez por todas. Fica do lado direito para não virar churrasco. Fica do lado direito para não ir para o lago de fogo. Fica do lado direito, que é o lugar que Jesus quer que você esteja. Mas por favor, você e eu vamos ficar do lado direito de verdade, sem ser relaxado, sem arrumar desculpa, sem se justificar. Faça o esforço máximo, dê o seu melhor, irmão, porque crente relaxado não sobe. E a justiça de Deus, a Bíblia diz que ela é sem misericórdia. Aí a Bíblia diz que hoje eu ainda posso me arrepender, porque eu estou no tempo da graça. Mas vai chegar a hora de eu querer me arrepender. Enfim, as bilhões de vezes que eu lhe perdoei, você não agarrou a oportunidade. Já era. As bilhões de vezes que eu aceitei suas desculpas e você continuou errando, já era. As milhões de vezes que eu ali reabracei e aceitei de volta, como o pai aceita o filho pródigo, você ignorou, voltou a fazer, já era. Essa é a hora, é o momento do juízo de Deus. Marcos estava falando ontem aqui de um sobrinho, de um primo dele que se enforcou. Bichinho do Marcos, ele pensa que o camarada enforcado dá tempo de se arrepender. Não dá. Pode acontecer situações que já aconteceu com a minha esposa esses dias. A gente quase ia batendo por trás de um carro em alta velocidade. Um dia de chuva. Não dava tempo de me arrepender. Está lembrado daquele dia? O carro todo apagado. Não dava tempo de arrepender. Você me perdoa por todos os pecados. Sim, assim. Quando eu disse assim, me perdoa por tudo. A pressa estava no meio. Como eu não sei como eu vou morrer, irmão? Como eu não sei como eu vou morrer, eu tenho que viver como crente, fidedignamente, sem arrumar desculpa. Arrudei. É porque isso é mais forte do que eu. É porque aquilo é mais forte do que eu. É porque aquilo outro é mais forte do que eu. Chega de dar desculpa. Vamos seguir a Jesus com seriedade. Dê no que der. Eu vou estar agarrado com Jesus, cultuando a Jesus, adorando a Jesus, magnificando a Jesus. Dê no que der. Mas se meu pé desmentir, eu ligo para a pastora, peço para ela me buscar de carro. E se eu tiver com dor de cabeça, eu vou para a igreja e lá vai orar e a dor de cabeça vai sair. E se eu tiver com frio, eu boto 10 lençol ao redor de mim, mas vou para o culto. Mas chega de arrumar desculpa. Jesus está voltando, meu irmão. Você viu aí na Venezuela? Já tem quase 10 mil mortos. Em 30 segundos, 2 terremotos de 7,5. Não deu tempo para salvar quem estava em prédio. Não deu tempo para salvar ninguém. Era achado uma criança. Um bebê. Vida. Sim, mas ele estava em prédio? Estava dentro do estômago. Sim, quem estava em casa ainda se salvou. Quem estava em prédio de 2, 3, 4, 10 andares, salvou ninguém. Aí, tremeu sabe aonde? No Acre. Tremeu sabe aonde? No Amazonas. Tremeu sabe aonde? Em Curitiba. E o que é que custa para tremer aqui? Nada, filho. Aí tu acha que aqui está livre de terremoto. E se der terremoto aqui, a gente morreu? Enquanto uma telha dessa, um caibo desse, uma linha dessa caindo na cabeça da gente, vai dar tempo para se arrepender? Não. Então vamos alinhar com Jesus. Se Jesus vier hoje e agora, eu vou. Não sei amanhã. Até de vez em quando eu estou arrebentada da minha esposa, e ela também de mim, eu procuro alinhar o mais rápido que eu posso. Meu irmão, o negócio é sério, a coisa está pegando. E o povo está preocupado com o Copa, se o Brasil vai ser campeão. Meu irmão, tu vai ganhar o quê com isso? Na minha coisa que não existe, pastor.
Entendeu? É sério o negócio. Está mais empolgado? O mais importante é que Jesus está voltando. Amém? Vamos orar? Passou quanto minuto? 38. 38. Vamos orar? Quem sabe não, está vindo hoje, diz amém? Que vai ganhar ali, diz amém. Foi a Cláudia. É porque ela estava sem óculos, ela não ouvia direito. Senhor, queremos te louvar, te agradecer por este culto. Obrigado, Senhor, porque a irmã Clécia veio, os seus 4 filhos. Obrigado porque o Emerson veio, a sua esposa, a Cláudia, as crianças que estão aqui, Senhor, a Ati veio, o irmão Luiz veio o irmão Adão, veio a irmã Maria. Obrigado, Senhor, porque a irmã Adriana veio, o Eronias veio. Obrigado, Pai, por todos aqueles irmãos que estão aqui hoje. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o culto de 7 casas. Ajuda-nos, socorre-nos para a glória do Teu nome. Nos prepara para a Tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço. Quarta-feira e sábado e domingo estaremos aqui em nome de Jesus. E você diz: